favor, meus irmãos, abram a Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 20 até o versículo 23. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 20 até o versículo 23. Eu vou ler aqui a minha versão, é a versão revista e atualizada, é a que é a mais comum aqui na nossa igreja, e eu peço a você que acompanhe, por favor, a leitura. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 20, está escrito assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Até aqui. Desde que o Senhor Deus, meus irmãos, Ele nos salvou em Cristo Jesus, por sua graça, Ele nos livrou da condenação do pecado, nós estamos envolvidos numa grande obra. Nós temos um grande trabalho a realizar para o Senhor nosso Deus. Nós estamos envolvidos, cada um de nós, cada um daquele que é salvo em Cristo Jesus, que colocou a sua fé em Cristo Jesus, está envolvido numa grande obra, que é o engrandecimento do reino de Deus aqui neste mundo. Nós somos chamados para sermos testemunhas do Senhor Jesus neste mundo, a promover o reino do Senhor Jesus aqui nesse mundo. Jesus disse que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, não devemos andar ansiosos por aquilo que haveremos de vestir, o que haveremos de beber ou de comer, mas nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas para nós. Jesus disse isso em Mateus capítulo 6, versículo 33. Então cada crente deve estar engajado nesta obra, que é buscar a justiça, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, esperando que Deus cuide de suas necessidades, cuide dos seus próprios interesses, daquilo que Deus julga que é necessário para as nossas vidas. Então, cada crente, ele está engajado numa grande obra, que é o avanço do reino de Deus neste mundo aqui, até que ele envie Jesus para buscar a sua igreja. Isso significa que cada crente tem a oportunidade de ser útil para Deus, de ser útil nas mãos de Deus. Cada pessoa que é salva em Cristo Jesus tem a possibilidade de ser um utensílio para a honra nas mãos do Senhor, em contraste com um utensílio para a desonra. É sobre isso, dentre outras coisas, que esta passagem vai tratar. Nesta passagem aqui o apóstolo Paulo faz uma analogia, ele faz uma comparação, ele conta uma pequena parábola aqui. Parábola significa usando coisas do cotidiano para fazer uma comparação, a fim de ensinar um princípio, ensinar uma verdade. Ele usa aqui uma grande casa para ensinar algo para Timóteo. Ele faz a comparação usando a figura de uma grande casa, e este ensino, obviamente, não é somente direcionado a Timóteo, ele é direcionado a cada um de nós também. Paulo usa aqui a figura dos utensílios que existem ou existiam numa grande casa na antiguidade. Obviamente ele usa a figura aqui numa casa de alguém rico, alguém que tinha posses. E nestas casas existiam os utensílios nobres, que ele chama aqui de utensílios de ouro e utensílios de prata. Eram vasos, até a palavra utensílio aqui no grego, ela também traz a ideia de um vaso. Não somente vaso, ela se refere a tudo na casa que é útil para a casa, mas ela também era usada para vasos. Então, numa grande casa, haviam vasos de ouro, vasos de prata, que eram colocados num lugar para ser visto pelas pessoas.
admirado pelas pessoas. Então eram utensílios para a honra, que o dono da casa escolhia lugares estratégicos para colocar aqueles utensílios, de forma que as pessoas que o visitassem em sua casa pudessem ver aqueles utensílios, admirar aqueles utensílios. Eram utensílios, inclusive, que adornavam a sua casa, que enfeitavam a sua casa, utensílios estes, então, pelos quais o dono da casa tinha prazer, tinha alegria em exibir estes utensílios para aqueles que visitavam a sua casa. Estes eram chamados utensílios para a honra, eram exibidos, eram colocados à mostra, eram colocados em lugares visíveis, para que as pessoas pudessem notar que naquela casa havia estes utensílios. Mas Paulo também fala aqui sobre os utensílios para desonra. Eram utensílios comuns, utensílios sem valor, que ele chama aqui de utensílios de madeira e de barro. Eram aqueles que também existiam nessa grande casa, também estavam presentes nessa grande casa, mas não eram colocados à mostra. Eram utensílios que eram usados para colocar o lixo da casa. Eram vasos onde se colocava restos de comida. Eram vasos onde se colocavam até mesmo os dejetos humanos. Vasos privados. Vasos que eram usados para as necessidades fisiológicas das pessoas que moravam naquela casa. Por isso eles eram considerados vasos ou utensílios para desonra, e eles eram escondidos. Ninguém quer ser visto no momento em que está fazendo suas necessidades fisiológicas. Por isso que os vasos sanitários, eles são escondidos, eles são colocados em lugares privados, e quando a pessoa vai usá-los, ela tranca a porta. Ela não quer exibir isso, porque aquele é um momento de desonra. Não é um momento para ser exibido. Não é um momento para ser mostrado. É isso que está na mente do apóstolo Paulo aqui, quando ele faz essa comparação. Utensílios para honra e utensílios para desonra. Então, os para honra eram exibidos, eram colocados à mostra, e os para desonra eram escondidos. Eles não eram exibidos porque eles eram considerados privados por serem utensílios para desonra. Então, há um contraste aqui. Nobres eram exibidos. Aqueles que não eram nobres, que eram comuns, não eram exibidos, eram escondidos. E na figura aqui que o apóstolo Paulo usa, então, ele fala de uma grande casa. E o que é esta grande casa na figura que ele usa aqui? A grande casa é a igreja. O contexto nos mostra isso. O texto imediatamente anterior que nós vimos na última mensagem que eu preguei aos irmãos aqui, ele vai dizer no versículo 19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Quem são aqueles que o Senhor conhece? Quem são aqueles que pertencem ao Senhor? Quem são aqueles que devem afastar-se de toda a injustiça porque professam o nome do Senhor? É a igreja. A igreja que pertence ao Senhor. A igreja que foi comprada com o sangue do Senhor Jesus Cristo. A igreja que é composta pelos salvos, que o Senhor conhece pelo seu próprio nome. A igreja que Ele vai diferenciar daqueles que não pertencem a Ele, quando Ele vier buscá-la. A igreja que Ele tem colocado o selo do seu Espírito Santo para o dia da redenção, quando Ele vier separar a igreja deste mundo, separar os salvos dos não salvos, separar os crentes dos incrédulos, separar os piedosos dos ímpios. Ele tem o selo do Espírito Santo, que é a marca naqueles que são salvos, que pertencem ao Senhor. Este é o firme fundamento. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, e estes devem apartar-se de toda a injustiça, porque professam o nome do Senhor. Esta é a grande casa. A grande casa é a igreja. Este é o firme fundamento. Então a igreja é a grande casa, e o Senhor conhece os que lhe pertencem. São aqueles que são salvos. E esta grande casa possui um dono. Ela tem um possuidor. E quem é o possuidor? Quem é aquele que é o dono de tudo que está naquela casa? De todos os utensílios? Quem é aquele que vai exibir os utensílios para a honra? E vai esconder os utensílios que estão naquela casa, mas não são honrosos? Não são dignos de serem exibidos? Quem é este? Quem é o dono da casa? Deus é o dono da casa.
Deus é o dono desta casa. E isso significa que nós somos os utensílios, nós somos os vasos. E a grande pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo, meus irmãos, e que eu gostaria que você fizesse para você mesmo, é um texto delicado, meus irmãos. É um texto que mexe com a nossa consciência. É um texto que fala ao nosso coração, fala especialmente aos jovens. Por isso é que ele diz aqui, foge outro sim das paixões da mocidade. Mas é um texto que fala conosco, com cada um de nós. A pergunta que cada um de nós deve fazer e refletir é o que o texto nos leva, é o que o Espírito Santo nos leva a pensar quando refletimos sobre esta passagem aqui. A pergunta que você tem que responder no seu coração, que eu tenho que responder no meu coração é: sou um vaso, sou um utensílio que Deus considera para a honra e deseja exibir? Ou sou um utensílio que Deus considera desonroso e que Ele não tem prazer nenhum em exibir, que Ele quer esconder, que Ele quer manter no fundo da casa, para que ninguém veja? Essa é a pergunta que o texto nos leva a fazer. Paulo está chamando Timóteo aqui a procurar ser um vaso para a honra, a procurar ser um utensílio para a honra. Então o texto continua falando da posição de Timóteo, de que Timóteo deveria cuidar do ensino na igreja, para que ele fosse considerado por Deus como um vaso para a honra, não um vaso para a desonra. Um utensílio de honra, não um utensílio de desonra. Timóteo tinha essa responsabilidade, ele tinha que zelar pelo ensino, a responsabilidade que ele tinha para com a igreja. Mas cada um de nós, a responsabilidade que nós temos quanto ao reino de Deus, quanto ao engrandecimento do reino de Deus, a responsabilidade que nós temos diante de Deus, com a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus pela graça, cada um de nós também deve buscar ser um utensílio de honra. Cada um de nós tem que buscar ser um utensílio o qual Deus deseja exibir. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, que Deus manifesta em todo lugar a fragrância do seu poder por meio daqueles que são salvos em Cristo Jesus. É como se Deus tivesse prazer em exibir a fragrância da sua graça, o cheiro gostoso, o cheiro prazeroso da sua graça naqueles que são salvos. Deus quer nos exibir como testemunhas, Deus quer nos exibir como vasos de honra. Por isso cada um de nós deve buscar ser um vaso de honra. Então essa passagem continua falando de ensino, como a passagem imediatamente anterior que nós já vimos. Que o ensino na igreja deve ser proveitoso para a igreja. Que o ensino na igreja deve ser baseado na verdade da palavra de Deus. Que o ensino na igreja deve comprometer a vida daqueles que ouvem. Eles não podem ficar indiferentes àquilo que estão ouvindo, tem que se comprometer com aquilo. Nós vimos que o ensino da igreja deve proteger a igreja e não ser uma gangrena que espalha e corrói como câncer, como ele disse aqui no texto. E o ensino da igreja deve separar a igreja do mundo. E ele continua nesse tema com Timóteo. Mas isso aplicado a cada um de nós fala da nossa responsabilidade. Isso significa que Timóteo, na sua responsabilidade, deveria evitar os falatórios profanos e inúteis que corrompem o ensino na igreja. Isso ensina, irmãos, que a igreja não deve ficar debatendo assuntos que não trazem nenhuma edificação para ela. Nós não devemos perder nosso tempo debatendo assuntos que só satisfazem nossas curiosidades ou mesmo estimulam a nossa animosidade para vencer debates. Esse texto vai tratar disso também. Uma igreja não deve ficar presa a estas coisas que só promovem a subversão e a impiedade, como ele disse no texto anterior. Então os debates, os assuntos controversos, ele continua falando isso, nós vemos isso no versículo 23. Veja o que ele diz no versículo 23, ele diz: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Então nós não podemos ficar gastando tempo com assuntos controversos que não trazem benefícios e não promovem o engrandecimento do reino de Deus, o avanço do reino de Deus. É também sobre isso que esta passagem trabalha e ensina. E por isso que essa é uma questão especialmente delicada para os jovens. Ela é delicada para você que é jovem. Porque esta passagem, ela trata de algo, irmãos, apesar de não ser algo que somente os jovens
lidam com isso, ou padecem deste mal. Todos nós padecemos, mas a Bíblia reconhece aqui que é uma coisa especial, uma fraqueza especialmente dos jovens por causa da sua imaturidade, por causa da sua pouca experiência, por causa da sua volúpia, sua ansiedade, a sua falta de reflexão muitas vezes. Isso é comum aos jovens. Então ela trata de um assunto delicado para os jovens, mas também trata de assuntos práticos nas nossas vidas. Vai tratar, por exemplo, de companhias. As companhias que eu tenho dentro da igreja. Irmãos, não é para constranger você, não é para machucar você, por favor. Parece que estou me desculpando aqui pelo que eu vou dizer, não é, irmãos? Mas eu quero expor o que esse texto diz. Levar você a refletir sobre o que esse texto diz. Mas esse texto nos leva a pensar sobre as companhias que eu tenho, inclusive dentro da igreja. Dentro da casa, há vasos para a honra e vasos para a desonra. Então é um texto delicado, ele fala desses assuntos para nós, mas nós precisamos lidar com isso, precisamos lidar com essas questões. Jovens gostam de discussões, nós temos companhias dentro da igreja, são pontos importantes que brotam, que surgem desse texto aqui. Por exemplo, jovens gostam de debates, gostam de discussões, gostam de ver se há um vencedor, se há um perdedor nos debates calorosos que existem. E este é um problema popular, especialmente na nossa época em que vivemos, a época das redes sociais. As redes sociais que têm tantos seguidores, certamente você, jovem, segue alguém em alguma rede social. Talvez nem todos os que estão aqui, mas talvez alguns, ou quem sabe até muitos dos jovens que fazem parte desta igreja, acompanham pessoas nas redes sociais, acompanham debates que acontecem muitas vezes nas redes sociais e torcem para um contra outros. É disso que essa passagem trata também. Por isso ele fala as questões insensatas e absurdas que só engendram contendas. E é nessa época em que nós estamos, isso tem se tornado um grande problema, porque nós estamos na época da internet, a comunicação em alta velocidade. Em épocas passadas, meus irmãos, até nem muito tempo atrás, a comunicação era muito mais lenta. Há algum tempo atrás, ou há bastante tempo atrás, por assim dizer, a comunicação era bem lenta mesmo. Para os irmãos terem uma ideia, este hino que nós cantamos é um hino tão gostoso de cantar, especialmente quando a gente sabe a história dele, o hino Sou Feliz com Jesus, que é de autoria de Horatius Spafford. A história desse hino, que está por trás desse hino, torna ele ainda mais belo. Porque Horatius Spafford, ele foi um advogado na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que investiu parte da sua riqueza, ou boa parte dos seus recursos, em imóveis na cidade de Chicago. E no século XIX houve um grande incêndio que consumiu quase que a cidade de Chicago inteira, e ele perdeu boa parte dos seus recursos. Então ele sofreu um grande prejuízo financeiro, mas ele era um homem crente que confiava no Senhor, e ele continuou trabalhando, cuidando de sua família. E um dia ele resolveu enviar a sua família para passar as férias na Europa, e ele colocou então sua esposa e suas 4 filhas num navio, e mandou elas para a Inglaterra, e depois ele iria encontrar-se com elas alguns dias mais tarde. Mas o navio, atravessando o oceano, veio a naufragar porque um outro barco bateu no navio, e o navio afundou. E então a esposa dele chegou sozinha na Inglaterra, ela sobreviveu, ela foi salva, e ela continuou a viagem e chegou na Inglaterra. E quando ela chegou na Inglaterra, então ela conseguiu enviar um telegrama para ele, e no telegrama ela disse: só eu sobrevivi, as nossas 4 filhas morreram. Ele levou vários dias, talvez mais de um mês, para saber que as suas 4 filhas tinham morrido, e só sua esposa havia sobrevivido. E então ele viaja para a Inglaterra para encontrar com a sua esposa, e quando ele está passando no lugar onde o navio naufragou e levou suas 4 filhas, ele compõe o hino Sou Feliz com Jesus, embora me assalte o cruel Satanás, sou feliz com Jesus. Percebe? Ele levou um tempo para saber que suas filhas haviam falecido. Há pouco tempo atrás, quando o meu irmão era um missionário lá nas Filipinas, nós nos comunicávamos por carta. Levava meses para a carta chegar.
Às vezes até as informações eram desencontradas, porque a gente respondia uma pergunta que ele tinha feito, e aí ele já fazia outra pergunta, e não dava tempo da gente chegar à resposta lá, porque ligar era caro, era caríssimo ligar. A gente nem tinha telefone em casa, então a gente se correspondia por carta. Mas hoje nós estamos vivendo a época da internet, tudo é muito rápido, tudo acontece e as pessoas já logo põem na internet, está todo mundo sabendo, até o telefone fixo deixou de ser usado. Quem usa telefone fixo? Ele fica lá em casa, não é? Parece um museu lá na nossa casa, não é? É pouco usado o telefone fixo. O celular está sendo menos usado, porque a gente usa o quê? As redes sociais. Nós usamos as redes sociais e o celular, ele está se tornando menos usado. O e-mail está se tornando coisa ultrapassada. Quem ainda usa e-mail? Não é? A gente usa, eu uso o e-mail, mas eu confesso que nós usamos muito mais as redes sociais do que o e-mail. E então, com as redes sociais surgiu o Orkut, que já nem existe mais, olha só. E depois do Orkut veio o Facebook, e em seguida veio o WhatsApp. Isso tudo facilitou a comunicação interpessoal, a comunicação entre as pessoas. E hoje, não somente os grandes acontecimentos são noticiados, mas também os pequenos acontecimentos de pessoas comuns que não são conhecidas, não são famosas, são noticiados. E todo mundo fica sabendo numa velocidade muito rápida. E as próprias pessoas reportam o que está acontecendo na sua vida o dia todo, toda hora. Partiu praia. Já viu, né? Partiu cinema. Partiu pescaria. Partiu shopping. Onde eu vou eu ponho, partiu. Para todo mundo saber o que eu estou fazendo. É o que a rede social fez. Ela criou essa velocidade. E tudo isso revela a facilidade com que as notícias chegam. E junto com elas veio também o ambiente propício para debater assuntos. Para discutir assuntos. Aí, com isso, as pessoas encontraram o espaço, então, para emitir sua opinião. Cada um tem a sua opinião agora. Cada um tem um espaço para emitir sua opinião. Você leu uma notícia, tem lá no final um espaço para você comentar. Comente. E se ninguém comentou, ainda sugere, seja o primeiro a comentar. Comente isso. E todo mundo comenta, todo mundo tem sua opinião, todo mundo usa então esses espaços. A internet criou então aquele espaçozinho lá, comentários, e onde as pessoas usam e abusam dele e ali põem as suas opiniões. Agora, meus irmãos, as pessoas, os evangélicos estão usando isso também para debater questões, para fazer aquilo que exatamente passagens como essa dizem para não fazer. Estão usando esses espaços e jovens gostam disso. Jovens se deliciam com isso. Então você ouve um pregador no YouTube e imediatamente você tem um espaço para comentar o que ele falou. E deixa eu dizer para você, esse não era o propósito de Deus. Sabe qual é o propósito de Deus? É você vir aqui, ouvir a mensagem de Deus, ir para a sua casa e sozinho no seu coração você refletir. Não é para você falar nada em cima disso. É para você refletir sobre isso. E tem tanta gente seguindo pregadores na internet, seguindo pessoas na internet, mas nem refletem sobre o que eles estão falando. Sabe por quê? Porque usam aquele espaço para dar sua opinião. Ah, ele falou isso, eu não concordei muito não. Aí vem outro e comenta o seu comentário, e você comenta o comentário dele, aí aquele pregador já foi. Agora está um comentando o comentário do outro, fica aquela fila de comentários, e está ali um debate estabelecido, que só engendram contendas, que não trazem benefício, que não trazem avanços para o reino de Deus, e as pessoas não percebem que ao fazer isso estão ignorando princípios da palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 18, versículo 13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E o que as pessoas mais fazem nos comentários é responder antes de ouvir. Elas não refletem, elas não pensam, elas não consideram, querem dar sua opinião. Deus não está interessado na nossa opinião, ainda que nós possamos tê-la. Mas Deus está interessado que antes de você emitir a sua opinião, você ouça e reflita. Isso que é ouvir na Bíblia. Por isso diz que responder antes de ouvir, sabe o que é ouvir na Bíblia? Não é escutar. Ouvir na Bíblia é considerar, é ruminar, é refletir, se dobrar diante daquilo que eu ouvi. É isso que significa ouvir na Bíblia.
Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios capítulo 15, versículo 28 vai dizer: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos exala, produz, transborda maldades. Provérbios 19, versículo 2 vai dizer: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Eu vejo, irmãos, que nas redes sociais que os jovens gostam tanto, muitos esquecem-se destes princípios aqui. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Sede breves no ouvir e tardio no falar, Tiago capítulo 1, versículo 19. Então, ouvir é refletir, é pensar. Por isso que Deus quer que você venha para o culto, que você venha para uma aula de escola bíblica dominical. Ouça aquilo com atenção, reflita no seu coração, no seu quarto, na sua casa. Mas o que as pessoas têm feito com as redes sociais? Pastoreado a si mesmas, mestres de si mesmos, que têm suas opiniões e querem emitir suas opiniões. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui é: fuja disso, fuja dessas paixões da mocidade, fuja dessas questões. Isso não promove o reino de Deus, isso não torna você um utensílio de honra. Um outro princípio que as pessoas se esquecem é que a Bíblia diz para evitarmos contendas de palavras. Provérbios capítulo 20, versículo 3 vai dizer: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. E como eu vejo pessoas metidas em rixas nesses comentários na internet. E geram até inimizades, dividem em grupos, e aí eu estou de um lado ou estou do outro. E estou torcendo para um lado e torcendo para o outro perder. Geram essas rixas. Paulo disse para Timóteo no final da primeira carta: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns professandos se desviaram da fé. Aqui na passagem imediatamente anterior, veja o que ele disse no versículo 16: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Veja o que ele diz no versículo 14 ainda, ele diz: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Muitos nas redes sociais estão se esquecendo desses princípios aqui. As contendas estão presentes nas redes sociais, as discussões sobre opiniões teológicas, e muitas vezes usando palavras baixas, palavras de pouco valor, transgredindo um outro princípio bíblico que Paulo vai dizer para Tito. Vire para Tito capítulo 2, veja o que ele diz em Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Ele diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Portanto, se você, jovem, tem acompanhado essas discussões na internet, eu gostaria que você repensasse a sua postura. Se você está torcendo para alguém ganhar lá, saiba de uma coisa: não há vencedores, só há derrotados, e há um grande derrotado. Sabe quem é o grande derrotado? O reino de Deus. O reino de Deus não ganha, o reino de Deus não avança. Por isso que Paulo diz aqui que só engendram contendas, só gera subversão, só gera impiedade ainda maior. As redes sociais são boas, irmãos, mas têm colocado o que é santo num lugar comum. Jesus disse: não deis aos cães o que é santo, não lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que os porcos pisoteiem as pérolas e voltem-se e dilacerem a vós outros. Sabe o que Jesus está dizendo? Você vai ter um prejuízo se você colocar o que é santo em lugar comum. E eu vejo que nas redes sociais as pessoas estão colocando o ensino bíblico, algo que é santo, que deveria ser separado, consagrado, tratado com cuidado, tratado com reverência, tem lançado isso num lugar comum. Discussões
discussões baixas têm acontecido porque muitos têm ignorado isso que a Bíblia diz. E o que é mais preocupante é o número de jovens seguindo essas coisas. O número de jovens dando seus likes, o número de jovens dando suas curtidas, o número de jovens emitindo suas opiniões em cima dessas discussões. Isso transgride diretamente o que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz que nessas discussões não há vencedores. Há um grande derrotado. O grande derrotado é o reino de Deus. O reino de Deus não ganha com isso, ele não avança com isso. Então essa passagem vai nos dizer isso, essa passagem vai nos ensinar, queremos ser utensílios para a honra, devemos buscar ser utensílios para a honra nas mãos de Deus, buscar ser utensílios que promovem o reino de Deus, que promovem a edificação do reino de Deus, não contendas, não discussões, não coisas que não trazem benefício algum, nem para os que ouvem e nem para o engrandecimento do reino de Deus. E sermos utensílios de honra está diretamente ligado ao tratamento que damos àquilo que a Bíblia diz, às coisas que a Bíblia diz, ao ensino da palavra de Deus. O que essa passagem nos ensina? Todo crente deve buscar ser um utensílio útil para Deus. Todo crente deve buscar ser um utensílio útil para Deus. Como ser um utensílio útil para Deus? Como eu posso ser útil? Como eu posso ser um utensílio de honra para Deus? Primeiro, meus irmãos, para eu ser um utensílio útil para Deus, um utensílio de honra na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, nós vamos ser este utensílio afastando-se de pessoas contaminadas. Nós precisamos saber com quem andamos, quem são nossas companhias. Paulo diz no versículo 21, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Se purificar aqui, irmãos, é a tradução de uma palavra grega, de um verbo grego, que significa limpar completamente. Na verdade, é de onde nós tiramos a nossa palavra, que os homens talvez conheçam mais que as mulheres, porque no carro tem uma peça que faz isso, né? O catalisador. O que o catalisador faz? O catalisador é um instrumento que tem nos carros mais modernos, no escapamento do carro, que purifica o gás que o carro emite antes de liberá-lo no meio ambiente. Então essa peça que está lá chama-se catalisador, porque ela faz a limpeza, ou seja, o propósito desse equipamento no carro é purificar o gás antes de soltá-lo, de liberá-lo no meio ambiente. É a mesma ideia aqui de purificação, é de onde nós tiramos essa palavra, é a palavra grega aqui que foi traduzida como purificar a si mesmo, ou seja, limpar a si mesmo, é fazer uma limpeza completa de si mesmo, fazer uma purificação do coração, uma purificação da mente. E ele diz, aquele que se purifica destes erros. Que erros são esses? Quais são estes erros dos quais eu devo me purificar? São os erros dos falsos mestres, são os erros daqueles que só engendram contendas, são os erros daqueles que não promovem o reino de Deus. Paulo diz não somente para se afastar dos ensinos, mas se afastar dos próprios mestres, se afastar das próprias pessoas que só promovem contendas. No versículo 19 ele diz, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E nós vimos que isto é uma citação de Números capítulo 16. E lá em Números capítulo 16 Deus diz, afaste-se de Coré, porque eu vou julgar Coré. E se você estiver perto dele, você vai sofrer o julgamento junto com ele. Aparte-se dele, afaste-se dele. E quando as pessoas se afastaram de Coré, lembra o que aconteceu? A terra se abriu e engoliu Coré, toda a sua família e tudo o que lhe pertencia. E quem se afastou de Coré, escapou daquele julgamento de Deus. Ficou livre daquele julgamento de Deus. Então o que ele está dizendo? Purifique-se destes erros. Timóteo, afaste-se de Himeneu e Fileto. Afaste-se dessas pessoas que só promovem contendas, que só engendram contendas. Afaste-se desses sites, afaste-se dessas redes sociais que não promovem o reino de Deus. Não dê seu like lá, não dê sua curtida lá, não se comprometa com esse tipo de gente. É o que ele está dizendo, purifique-se destes erros. Se você quer ser um utensílio de honra para Deus, se você quer ser um utensílio útil nas mãos de Deus, porque essas pessoas que promovem essas coisas, como Himeneu e Fileto, o que ele está dizendo aqui, são vasos para a desonra.
as pessoas que se denominam crentes, se denominam seguidores de Jesus, mas não promovem o reino de Deus, não promovem o avanço do reino de Deus, são pessoas que devem ser evitadas. É o que ele está dizendo. Por sua atitude para com o ensino bíblico, o que fazem com o ensino bíblico. Por isso que Paulo diz para Timóteo se afastar de Himeneu e Fileto, que são citados no versículo 17. É afastar-se dos erros dos falsos mestres, afastar-se dos próprios falsos mestres, afastar-se daqueles que vivem em contendas de palavras, pessoas que são conhecidas por serem briguentas, vivem discutindo coisas, são bélicos, usam palavras baixas para discutir coisas. Afaste-se dessas pessoas que estão metidas em contendas, metidas em rixas. Pessoas que estão sempre envolvidas, meus irmãos, em discussões que não trazem benefícios para o reino de Deus. Agora, por que afastar-se? Por que purificar-se desses erros? Porque o pecado é contagioso, irmãos. O pecado é contagioso. Se eu fico perto dessas pessoas, eu sou contaminado. Eu serei contaminado, você vai ser contaminado. Se eu estiver envolvido com esse tipo de gente que estão usando redes sociais para essas coisas, eu serei contaminado por essas questões controversas. Jovens que se divertem com polêmicas na internet e não tomam esse cuidado, precisam pensar sobre isso. Porque você vai sendo contaminado com isso, vai sendo corrompido com isso, e o reino de Deus não vai ganhar nada com isso, não vai avançar por causa disso. Nós devemos ser utensílios de honra na igreja de Cristo Jesus e não para desonra. Infelizmente, irmãos, isto significa afastar-se de pessoas que se dizem crentes, mas vivem esse tipo de vida, vivem nesse tipo de erro. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Fica de conversa com esse tipo de gente e corrompe os bons costumes. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14, ouça o que o apóstolo Paulo diz, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por epístola, notai-o, e nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Olha o que ele diz, se alguém não presta obediência à nossa palavra dada por epístola, notai-o, e não vos associeis com ele, para que ele fique envergonhado. Em Romanos capítulo 16, versículo 17, ele diz assim, rogo-vos, irmãos, que noteis aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Afastai-vos dessas pessoas. Isso significa, irmãos, dizer que dentro da igreja há vasos para desonra e vasos para honra. Se a casa é a igreja, há dois tipos de vasos na igreja e infelizmente esta é a realidade da igreja. Dentro da igreja há utensílios para desonra dos quais eu devo me afastar. Eu não devo me envolver. Eu havia dito que essa passagem é delicada, não é? Ela é delicada, eu tenho que saber com quem eu ando. Com quem eu estou envolvido? Seria muito fácil, irmãos. Com quem eu estou envolvido neste mundo? Mas não é isso que essa palavra diz. É com quem eu estou envolvido na igreja de Cristo Jesus. Com quem eu ando na igreja. Com quem eu procuro. Eu ando com pessoas que me tornam mais santas, pessoas que me puxam para cima, pessoas que me corrigem, pessoas que me confrontam. Provérbios capítulo 28, versículo 23, vai dizer que aquele que me corrige, ele tem mais utilidade na minha vida do que aquele que me lisonjeia com os lábios. Será que eu procuro pessoas que só concordam comigo? Pessoas que me acomodam no meu pecado, que estão sempre dizendo palavras que me reforçam naquilo que eu penso?
naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, me cercando de pessoas que pensam como eu, porque assim eu me sinto satisfeito. Aliás, irmãos, quando eu amo o pecado, eu procuro pessoas que também amam o meu pecado. Sabe por quê? Porque quando eu encontro pessoas que concordam comigo no meu pecado, mesmo dentro da igreja, isso alivia a minha consciência, isso me alivia, isso me faz ficar mais tranquilo, porque a minha consciência é meio que calejada, por saber que tem alguém dentro da igreja que concorda comigo, que não me corrige do meu pecado, pelo contrário, me apoia naquilo que eu estou pensando. Muitas vezes eu estou com o coração amargurado, eu estou insatisfeito, eu estou infeliz com algumas coisas e procuro pessoas que concordam com aquilo e eu sento e converso com essa pessoa, gasto tempo, o nosso tema de conversa são as nossas insatisfações, são as nossas amarguras e então ao conversar com aquela pessoa, minha consciência é cauterizada, eu fico tranquilo naquilo e ambos permanecemos no erro. Eu não estou me purificando do erro, eu estou permanecendo no erro. Por isso, muitas vezes nós vamos ter que nos afastar de pessoas que não estão nos ajudando a crescer espiritualmente. Procuramos pessoas que nos apoiam somente ou pessoas que nos confrontam? Pessoas que nos corrigem. A boca que ama, corrige, admoesta. Os lábios que lisonjeiam são falsos, a Bíblia diz. São falsos. Então eu tenho que saber com quem eu ando. John MacArthur disse a respeito desse texto. Eu gostaria de ler o que ele disse. Eu não quero andar em torno de pessoas cujo estilo de vida é uma desonra para Cristo. Embora sejam irmãos e irmãs, não quero estar em torno de pessoas cuja língua não honra a Cristo. Eu não quero estar em torno de pessoas com línguas críticas e amargas. Eu não quero estar em torno de pessoas cujo compromisso com Deus é superficial e barato. Eu não quero ser influenciado por pessoas que toleram o mal em suas vidas e se dizem cristãs. Não preciso disso. Eu quero estar em torno de pessoas que me levantam, pessoas que me puxam, pessoas que estabeleceram um padrão de santidade para mim. Quem são minhas companhias? Quem são as pessoas com as quais eu me envolvo? São irmãos e irmãs que estão me puxando para cima? Estão promovendo santidade na minha vida? Ou são irmãos e irmãs que apenas me apoiam nos meus pecados? São irmãos que concordam comigo, com meus pensamentos orgulhosos? Eu devo me perguntar, quem são minhas companhias dentro da igreja? Com quem eu estou me juntando? Se eu desejo ser um utensílio de honra para Deus, eu devo me purificar destes erros. Paulo diz que assim eu serei um utensílio santificado e útil para o seu possuidor, que é Deus, estando pronto para toda boa obra. Todos nós temos uma obra a realizar para Deus. E para ser usado por Deus, eu preciso ser este utensílio útil nas mãos do meu possuidor, que é o Senhor. Isso significa, irmãos, uma pessoa consagrada a Deus. Isso significa uma pessoa útil para aquilo que Deus deseja. Significa uma pessoa pronta. Sabe o que é uma pessoa pronta? Como ele diz aqui no final do versículo 21, ele diz assim, estando preparado para toda boa obra. Uma pessoa voluntária, uma pessoa pronta para servir, pronta para ser útil nas mãos de Deus. Sabe o que significa? É uma pessoa submissa, uma pessoa humilde, uma pessoa santificada. É isso que nós devemos procurar ser. Ser úteis para Deus, estarmos prontos para toda boa obra. John MacArthur disse ainda, irmãos, talvez nós tenhamos que dizer para nossos amigos. Ouça o que ele disse. Eu gosto de citar outras pessoas, para ver como o Espírito Santo nos dirige a interpretar o texto de uma forma comum, unânime. Ouça o que ele diz, talvez nós tenhamos que dizer para os nossos amigos, eu sei que você é cristão, mas você não tem sido uma boa influência para a minha vida. Talvez você tenha que dizer isso para alguém. Eu sei que você é cristão, mas você não tem sido uma boa influência para mim. Você não tem me puxado para cima. Nós devemos buscar sermos vasos para a honra, vasos úteis nas mãos de Deus, e isso pode significar nos afastar de pessoas que se dizem cristãs, que professam o nome do Senhor, mas não são condizentes com aquilo que dizem. É isso que significa purificar-se desses erros. Timóteo entendeu. Ele sabia que ele tinha que se afastar daquelas
pessoas. Então, como eu posso ser um utensílio útil nas mãos de Deus? Eu tenho que me afastar de pessoas contaminadas. Segundo, como eu posso ser útil nas mãos de Deus? Perseguindo o que Deus considera nobre. Veja o versículo 22. Perseguindo o que Deus considera nobre. Veja o que ele diz no versículo 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue ou persiga, corra atrás. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. O mandamento da palavra de Deus aqui diz: fuja das paixões da mocidade. A palavra aqui, irmãos, fugir, significa fugir com intensidade. É como se você estivesse fugindo para um lugar seguro. É como se você estivesse percebendo o perigo que há nisso. Por isso que não é um assunto irrelevante, irmãos. Talvez seja irrelevante para a nossa mente, mas para a mente de Deus não é. E eu percebo como Deus insistiu nisso com Timóteo. Como Deus inspirou o apóstolo Paulo para repetir e falar disso, desde lá da primeira carta até aqui. Quantas vezes nós temos tocado neste assunto? Porque não é um assunto irrelevante. Não é um assunto sem importância. A nossa mente pode achar isso, mas a mente de Deus não. O que ele diz, foge, e esse verbo fugir mostra o perigo disso. Esse verbo fugir aqui é fuja para um lugar seguro, proteja-se, e isso tem que ser rápido. Eu me lembro, irmãos, quando eu ainda trabalhava no banco, e um dia saindo do banco, final do expediente, né? Eu saio do banco, e aí abro a porta lá do banco, saio, né? E quando os bancos fecham, as ruas tendem a ficar mais vazias, assim, né? E eu saí do banco e estava indo pela calçada, eu escuto um barulho. Quando eu olho, irmãos, um carro vem descontrolado na minha direção. E por questões de segundo, eu tive que tomar uma decisão. Falei, eu preciso encontrar um lugar seguro, irmãos. Eu saí correndo assim, entrei atrás do banco. E o carro veio batendo assim na calçada. E ele ia me pegar. Mas o que eu tive que fazer? Procurar um lugar seguro. É isso que significa, fuja. E tem que ser rápido. O que ele está dizendo para Timóteo? Timóteo, não adie isso. Fuja para um lugar seguro. Se você ficar aí, você vai se dar mal. Você vai sofrer dano. É isso que significa a palavra fugir aqui. E paixões da mocidade? Paixões da mocidade aqui, irmãos, se refere mais do que a paixões sexuais. Muitas vezes essa palavra na Bíblia é traduzida por paixões, por desejos sexuais, que nós sabemos que são coisas comuns àqueles que são jovens. Mas a palavra aqui se refere mais do que isso, ela é mais abrangente, ela se refere a todo tipo de coisa que os jovens desejam. Isso não significa que somente os jovens desejam, nós também podemos desejar, mas essa passagem é marcante porque fala de algo na vida de jovens. E o contexto aqui se refere ao desejo que os jovens têm por discussões e debates. Essa passagem alerta os jovens sobre o perigo que isso traz para a igreja e o reino de Deus. Fugir é um verbo que implica neste perigo, e paixão aqui é a paixão que os jovens têm por essas discussões. Muitos jovens não percebem o que está acontecendo e se envolvem nessas coisas. Eles não percebem o quanto o reino de Deus está perdendo. Eles não percebem os efeitos que tem seus likes, suas curtidas nas redes sociais, mas eles precisam perceber, precisam fugir disso. Muitos jovens, irmãos, não percebem que eles precisam apenas sentar no banco de uma igreja e escutar. É isso que Deus quer para você. Sente no banco da igreja e escute. Não seja apressado em emitir sua opinião. Reflita no que você está ouvindo. Pense no que você está ouvindo na sua igreja. Pela liderança que Deus te deu. Isso é que é a segurança para nós. Por isso que ele diz, fuja. Muitos jovens precisam sentar num banco de uma igreja, esquecer as redes sociais. Esquecer o que fulano está dizendo na rede social e ouvir, escutar a palavra de Deus. Isso fará você útil nas mãos de Deus, fará de você um vaso para a honra. Porque aqueles que se ocupam, irmãos, com essas atividades são imaturos. Eles não crescem, não produzem bons testemunhos para o reino de Deus. Quando um crente, irmãos, está fugindo disso, o texto vai dizer, ele está ao mesmo tempo perseguindo outra coisa, percebe? Ele está fugindo das paixões e indo para uma outra coisa. Olha o que ele diz,
Foge outro sim das paixões da mocidade e vá atrás do quê? Da justiça, da fé, do amor e da paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Correr atrás de algo com intensidade, da mesma forma como você foge aqui, você está correndo atrás de algo com intensidade. A ideia aqui, seguir aqui, segue aqui, traz a ideia de perseguir, correr atrás de algo. Tem algo na sua frente que você está perseguindo. Veja, você está fugindo de algo, mas ao mesmo tempo você está indo em direção a algo. Este algo que está na sua frente, você quer alcançar com intensidade. A palavra é usada para o corredor que corria em direção à linha de chegada. Ele quer ir com intensidade. Isso significa buscar aquilo que Deus considera nobre. E o que Deus considera nobre? Justiça. O que significa justiça? Justiça significa um modo de vida separado, consagrado para Deus. Justiça significa uma prática de vida, irmãos. É isso que significa buscar a justiça. É buscar um modo de viver que agrada a Deus, que é consagrado a Deus. São os pensamentos de Deus. A ideia daquilo que é justo aos olhos de Deus, em contraposição àquilo que é justo para o mundo. Deus diz que aquilo que é justo para nós, para Ele é um trapo de imundícia. Não é o que Ele diz em Isaías capítulo 64, versículo 6? Todas as vossas justiças são para mim como trapo de imundícia, como um vento elas são levadas. Então eu não devo buscar a minha justiça, mas a justiça de Deus. São os pensamentos de Deus. É aquilo que eu penso. Eu tenho que pensar a justiça de Deus. Sabe por quê? Tudo que você faz é dirigido pelo que você pensa. Aquilo que você traz no seu coração determina aquilo que você faz. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 27, versículo 19, como na água o rosto corresponde ao rosto do homem, assim o coração do homem ao homem. Então o que você traz no seu coração, a sua forma de pensar, corresponde ao que você é. E o que você tem que pensar? A justiça de Deus. Os pensamentos que temos determinam nossas vidas. Você fala do jeito que você pensa. Você faz do jeito que você pensa. Você anda do jeito que você pensa. Você se veste do jeito que você pensa. Você vai aos lugares que você vai do jeito que você pensa. E se você pensa a justiça de Deus, tudo isso vai ser consagrado para Deus, voltado para Deus. Então por isso ele diz, segue a justiça. Mas ele diz também, segue a fé. O que significa a fé aqui? Poderia ser traduzido como lealdade. Segue a lealdade. Lealdade a quem? Lealdade a Deus. Fé aqui, como eu já disse para você, na maioria das vezes, a fé aqui, ela não se refere à confiança em Deus, mas se refere à obediência à palavra de Deus, à lealdade à palavra de Deus. Obedecer, ser leal àquilo que a Bíblia ensina. É confiar que o que está escrito é verdade e vou viver pelo que está escrito, viver pela palavra de Deus, reconhecer a autoridade de Deus nas nossas vidas, isso é lealdade, isso é fé. Mas ele diz também o amor, e o amor aqui, irmãos, é o amor de Deus acima de todas as coisas, o amor por Deus acima de todas as coisas, o amor ao próximo como a mim mesmo. A palavra grega aqui é ágape, que descreve a nobreza do amor, o que é o amor que não é sentimento, não é o amor sentimental, o amor que temos por nossas famílias, não é o amor que temos por pessoas, não é o amor de casais apaixonados, é o amor de Deus que é racional, que existe mesmo quando não há sentimentos. Segue o amor, é o amor racional, é o amor que sustenta todos os relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo e o relacionamento com o inimigo, é um amor racional, é isso que nós devemos buscar, não o sentimental. E aí ele diz, busque também a paz. Ao contrário de gastar tempo com coisas que só geram contendas, busque a paz. Busque aquilo que promove a paz no reino de Deus. E o que é a paz? A paz é a ausência de conflitos, de intrigas, de discussões teológicas até. Busque a paz. E então Paulo conclui, com os que de coração puro invocam o Senhor. O que significa invocar o Senhor? Por que ele usa esse termo aqui, que eu devo buscar aqueles que de coração puro invocam o Senhor? Veja, eu fujo de más companhias. Fujo de pessoas que não promovem santidade na minha vida. Fujo de pessoas que só concordam comigo, que me apoiam nos meus pensamentos orgulhosos e até nas amarguras do meu coração. Eu quero pessoas que de coração puro invocam o Senhor, porque elas vão me corrigir.
elas vão me puxar para cima. Então eu vou buscar essas coisas, a justiça, eu vou buscar a fé, vou buscar o amor, vou buscar a paz com pessoas, com um grupo de pessoas que de coração puro invocam o Senhor. E o que é invocar o Senhor na Bíblia? Invocar o Senhor na Bíblia, irmãos, significa ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então o que significa invocar? Invocar significa ser salvo. Como eu invocarei aquele em quem eu não criei? E como eu vou crer naquele de quem eu nada ouvi? E como eu vou ouvir se alguém não me anunciar? Então eu fui anunciado. Eu recebi o anúncio do Evangelho. E eu criei no Evangelho. Então invoquei o nome do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invocar o nome do Senhor aqui significa ser salvo. Então Paulo está dizendo para Timóteo, junte-se com pessoas que são evidentemente salvas. Junte-se com essas pessoas. Junte-se com pessoas que têm a graça de Cristo evidente em suas vidas. Busque essas pessoas que de coração puro invoquem o Senhor. Desconfie de pessoas que só lisonjeiam você. Desconfie de pessoas que concordam com você em suas atitudes. A igreja existe, irmãos, para promover santidade em nós. As companhias que Deus nos dá é para nos puxar para cima. E às vezes eu me preocupo, porque se eu estou insatisfeito, eu procuro pessoas que estão insatisfeitas também. Se eu estou amargurado, eu procuro pessoas que estão amarguradas também. E aí eu vou formando o meu grupo. E isso não promove santidade em mim. Não são pessoas que de coração puro estão invocando o nome do Senhor, estão evidenciando salvação, graça em suas vidas. Esta é a realidade, irmãos, nós precisamos lidar com ela. No reino de Deus, no ambiente da igreja de Cristo Jesus, há pessoas que não estão buscando a justiça, a fé, o amor e a paz. E nós não devemos estar com essas pessoas. Apesar de se dizerem cristãs, nós devemos corrigi-los para que fiquem envergonhados, é o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14. Corrigir essas pessoas, essa vergonha será boa, para que possam se arrepender. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, que nós devemos fugir de pessoas impuras. Mas haverá pessoas que nós podemos nos associar. Essa é a graça de Deus. Na igreja, há sempre pessoas boas para você andar com. Sempre haverá pessoas que podem te puxar para cima. Sempre haverá pessoas que vão te corrigir amorosamente, pessoas maduras. Sempre haverá, nunca faltará na sua vida boas companhias para você, se você está aí na igreja de Cristo Jesus. Sempre haverá pessoas que estão buscando a justiça, a fé, o amor e a paz, e é com elas que eu tenho que estar. É com elas que eu tenho que andar. Sempre haverá pessoas que nos ajudam a crescer em santidade. São com essas pessoas que eu tenho que estar associado. É com essas pessoas que eu tenho que estar envolvido. Então, como eu vou ser um utensílio útil para Deus? Eu vou fugir, eu vou me purificar de pessoas contaminadas e vou me associar com pessoas que de coração puro invocam o Senhor. Pessoas que buscam a justiça, a fé, o amor e a paz. E terceiro, irmãos, como eu me torno um vaso útil para Deus, um utensílio útil para Deus? Rejeitando os assuntos controversos. Vejam o que ele diz no versículo 23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. O texto diz, repele as questões insensatas e absurdas. Irmãos, repelir quer dizer pedir para não participar. É um verbo interessante. É um verbo que traz a ideia de implorar para não participar. De implorar para não estar envolvido. A mesma palavra aparece, por exemplo, na parábola que Jesus conta lá em Lucas capítulo 14,
quando Jesus fala que um homem deu uma grande ceia, preparou toda a ceia, todo o banquete, e mandou os seus empregados irem chamar aqueles que haviam sido convidados. Então ele chegou para o primeiro convidado e disse: olha, o meu Senhor manda te chamar para a ceia, porque está tudo pronto. E ele disse assim: olha, eu peço para ele para não participar, porque eu comprei uma terra e preciso ir vê-la. Aí ele chega para o segundo e fala: olha, o Senhor manda te chamar para o banquete que já está pronto. E ele também pede para não participar, porque ele comprou 5 juntas de boi e precisa experimentar essas juntas de boi. E aí ele chega para o terceiro e diz: o meu Senhor manda te chamar para o banquete que já está pronto. E ele pede para não participar, porque ele havia se casado. Então os 3 usam o mesmo verbo, que significa recusar o convite. Sabe o que Paulo está dizendo? Timóteo, quando você for chamado para debater, recuse o convite. Recuse o convite. Reino de Deus não é para isso. Eu não tenho que ficar colocando a Bíblia em debate com as pessoas. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Vir para a igreja, ouvir a palavra, confiar naquilo que estamos ouvindo. É o que nós precisamos. Quando ele diz repele aqui, traz a ideia de que você está sendo convidado, está sendo chamado para participar, e você diz não. Então a força dessa palavra é pedir encarecidamente, implorar para não participar. Por isso que foi traduzido repele. Repele essas questões. Traz a ideia de súplica, é não estar envolvido. Isso significa, irmãos, que nós seremos convidados a dar nossas opiniões sobre assuntos controversos. Seremos chamados a dar a nossa opinião sobre temas polêmicos. É o que ele está dizendo. Seremos desafiados a defender questões teológicas. E nós devemos recusar isso quando percebermos que isso não vai promover o reino de Deus. Não seremos úteis nas mãos de Deus, não seremos utensílios úteis, não traremos benefício às pessoas. Então Paulo diz que são questões insensatas. E é interessante que a própria palavra questão aqui, quando ele diz repele as questões, a própria palavra questão aqui no grego, ela fala de um assunto controverso. É um assunto controverso. Sabe um exemplo, irmãos? Mesa de perguntas e respostas. Como eu tenho medo dessas coisas. Mesa de perguntas e respostas. Uma vez eu fui convidado para participar de uma mesa de perguntas e respostas, aí fizeram a pergunta lá. Um crente pode mentir se ele está na sua casa, entra um ladrão armado e pega ele na sala, e o ladrão aponta a arma para ele, ameaçando matá-lo, e pergunta se tem mais alguém na casa. E ele tinha escondido a sua esposa e seus filhos lá no quarto dos fundos, e o ladrão está perguntando para ele: está só você na casa ou tem mais alguém na casa? O crente pode mentir nessa situação? Olha a pergunta, irmãos. Como as pessoas gostam disso, né? Como as pessoas criam situações hipotéticas para ficar trazendo esses assuntos. Mas e aí, pastor, pode ou não pode? Está vendo como é? Você quer que eu responda? Pastor vai deixar, não vou responder, irmãos. Se o ladrão entrar na sua casa, você estiver nessa situação, depois a gente conversa. Aí você fala para mim o que você fez, vou te ajudar. Mas é como a gente gosta desses assuntos. E havia um grupo de jovens ali se deliciando, tinha jovens da nossa igreja lá. E teve um jovem que falou para a mãe dele, falou: mãe, eu não sei como é que foi lá, mas só sei que o pastor Clodoaldo ganhou. Eu falei: ganhou? Não teve vencedor. Não teve vencedor, só teve perdedor. Porque fica essas situações hipotéticas, sabe o que parece? Que eu amo a mentira, preciso encontrar um jeito que eu possa mentir sem ser pecado. Pronto, já até tem uma resposta aí. Mas como a gente ama essas questões controversas, que não trazem benefício, que só engendram contendas, e por vezes nós ficamos criando situações hipotéticas que promovem discussões, e o texto diz que essas questões são insensatas. Sabe o que significa insensato? Coisa de incrédulo. É isso que significa a palavra insensato. Ele chama, repele as questões insensatas. Era uma palavra que era usada para o tolo, para o ímpio, para aquele que não é salvo, que não conhece a Deus. Eles é que gostam dessas coisas, e nós não devemos nos parecer com isso. Repele essas questões insensatas que não promovem o entendimento bíblico, que não promovem o crescimento na fé.
E ele diz assim: repele essas questões insensatas e absurdas. Sabe o que significa absurdo? Absurdo significa desprovido de ensino, desprovido da capacidade de ensinar, desprovido da capacidade de produzir crescimento, de produzir amadurecimento para a igreja. É uma palavra que significa algo que não traz nenhum entendimento bíblico que promova adoração a Deus, que leve a pessoa a ser útil para Deus, só causam divisões. Por isso, irmãos, que nós devemos buscar sermos úteis para Deus, sermos utensílios de honra. Então, eu pergunto novamente para nós refletirmos: que tipo de utensílio eu sou? Que tipo de utensílio eu tenho sido? Com quem eu estou associado? Quem eu tenho procurado? As minhas companhias têm produzido crescimento em mim? Têm me puxado para cima? Eu estou andando com pessoas que buscam a fé, a justiça, o amor e a paz? Eu estou buscando essas coisas com os que de coração puro invocam o Senhor? Quem são? Eu quero ser útil para Deus. Eu quero ser um utensílio de honra nesta casa. Então eu tenho que me perguntar como eu tenho agido, como eu tenho sido. Eu estou associado com essas pessoas que de coração puro invocam o Senhor? Meus irmãos, nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. Pela graça nós temos a igreja. E eu posso afirmar com toda a certeza que nesta igreja você pode encontrar as pessoas que de coração puro estão invocando o Senhor, que podem te ajudar a crescer espiritualmente. Essa é a graça de Deus para a sua vida. Você pode encontrar essas pessoas para tê-las como suas companhias, para conversar, para ser corrigido, para ser admoestado, para ser amado de verdade. A graça de Deus nos dá isso. Quando Paulo disse para Timóteo: procure essas pessoas, Timóteo, elas estão aí. Vá atrás dessas pessoas. Queira ser útil nas mãos de Deus. Queira ser um utensílio para a honra e não para a desonra. Pessoas, irmãos, na igreja vão nos ajudar, pela graça de Deus, a crescermos na justiça, na fé, no amor e na paz. Elas estão aqui. Elas estão aqui para ser usadas por Deus na sua vida, para promover o seu bem, para que você seja um utensílio de honra para Deus e não de desonra. A questão é: que escolha você vai fazer? O que você vai fazer? Na igreja existem vasos para honra e vasos para desonra. Quem sou eu?